Estamos de volta, hoje começando a 5ª temporada do podcast Os Nossos, conversa sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora Awad, fundadora do EP, e essa temporada vai ser com convidados especialistas em assuntos de família. Estamos gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Hoje eu estou aqui com a Luciana Grimber, minha sócia, e o juiz Dr. Mário Assunção. Dr. Mário Rubens Assunção Filho é juiz de direito, titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em São Bernardo do Campo. Formado em Direito pela PUC, com pós-graduação em Direito Processual Penal pela Escola Paulista de Magistratura. Mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP e coautor do livro Lei Maria da Penha, Avanços e Retrocessos, sob o ponto de vista da prática forense e da justiça restaurativa. Hoje, a gente vai conversar sobre violência doméstica, stalking e parentalidade. Dr. Mário, Luciana, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Um passarinho, quando a gente pensou em chamar o Mário para vir conversar com a gente, uma coisa que me chamou muita atenção é o stalking, que algum passarinho me contou que você ajudou a elaborar a lei, né? Então, conta um pouquinho pra gente o que tem a ver o stalking relacionado ao divórcio. Bom, me chamaram para fazer um estudo sobre o crime de perseguição, que na verdade é o stalking, né, uma palavra inglesa. E a primeira vez que eu tive contato com isso foi minha filha que me fez. Porque logo que ela começou a ter uma página do Instagram, um perfil, ela me pediu que eu curtisse todas as fotos dela, né? Porque ela tinha que ter número de curtidas. Ela era jovenzinha e tal, e eu fui curtindo, né? Só que eu não parei, né? Eu curtia. Ela tirava a foto, eu curtia. Até que um dia ele chegou e me falou assim, ô pai, para de me stalkear. Eu falei assim, mas o que é isso? Eu nunca quis isso pra você, minha filha, né? E daí ela veio e falou que era tipo assim, você fica me perseguindo, você quer o quê com isso? Não, eu falo, então tá bom, então é meio. Então, algumas eu curto, outras não, eu posso fazer assim? Posso. Então as que eu achar legal eu curto. Daí, então, eu ficava nos 50%, né? E daí, quando eu fiz parte do FONAVID, que é o Encontro Nacional dos Juízes de Violência Doméstica, né, o Fórum Nacional dos Juízes e Juízas de Violência Doméstica, eu entrei na questão lá de grupos sobre o legislativo, né, sobre a criação de leis. E nós tínhamos várias pautas a respeito disso, e uma delas era o crime de stalking, né? O crime de perseguição. E já estava há 10 anos em trâmite esse delito, né? E que não saía. Inclusive, era o capitão Assunção, que teve uma questão aí recente a respeito de prisão, né? Mas ele foi o primeiro a apresentar um projeto de lei para cuidar dessa questão. E eu fui estudar o que era. E daí eu comecei a entender um pouquinho o que era isso. E dentro do FONAVID, eu fiquei depois como diretor do FONAVID, e uma das minhas missões era exatamente pôr em prática algumas das nossas ideias. Então a gente redigia, fazia algumas proposituras, e íamos conversar na Câmara, no Senado, para mostrar o que nós tínhamos feito de estudo. E foi interessante que a primeira legislação sobre stalking veio dos Estados Unidos, né? Rebecca Schiffer era uma modelo, uma atriz muito nova, tinha 22 anos, e ela acabou sendo perseguida. Aquele que matou ela, ele a perseguia e conseguiu o endereço dela nos registros de tipo o Ciretran deles lá, né? Conseguiu ali um endereço dela, foi até lá, levava flores e ela não sabia quem era, até que ele começou a perseguir de forma mais incisiva, e como ele viu que não tinha correspondência, na próxima vez que ela atendeu a porta, ele deu 2 disparos e matou a jovem atriz. E daí de lá começaram a fazer os estudos e criaram lá na Califórnia o primeiro tipo penal a respeito de perseguição. E aí foi indo. E eu trouxe muito do que estava sendo escrito também em Portugal, né? Me baseei muito nos estudos de lá, e eles começaram
principalmente a fazer um estudo sobre coping. O que é coping? Coping é o que a pessoa que é vítima de perseguição ela pode fazer. E o que não pode fazer. O que não se deve fazer. E o que não se deve fazer é enfrentar o perseguidor, né? Você também não deve arrumar gente da família ou vizinhos para bater nele, né? Para fazer alguma coisa, porque ele não recebe isso com a informação que nós receberíamos normalmente. Aquele que persegue, ele acha que a pessoa está de uma forma ligada a ele ainda, ou ligada de alguma forma a ele. Seja vários tipos de perseguição, né? Tem perseguição de ídolos, tem perseguição de uma pessoa que você nem conhece e a pessoa começa a te perseguir, e tem a perseguição daquelas pessoas íntimas a você, que é ex-marido. Então, é maior? Assim, sim. É maior o número em questão de divórcio ter esses stalkings? Então, daí eu comecei a fazer o estudo. Eu gostei tanto que eu fui fazer o meu mestrado a respeito disso. E minha tese é exatamente essa, né? Perseguição. E daí eu fui analisar 500 processos. Eu analisei 500 processos, li 500 processos. E eu fiquei estarrecido em saber que desses 500, mais ou menos 100 era de perseguição. E não tinha ainda nem o tipo penal. Nossa. E daí eu comecei a identificar o fenômeno social que é da perseguição. E ele surge muito comum a partir do divórcio. Eu até faço nos meus estudos uma certa brincadeira, um paralelo com aquilo que a gente tem de pega-pega, sabe? Daquela brincadeira de pega-pega, né? Imagina você brincando de pega-pega, é a vez do pegador a outra pessoa, e ele começa a correr atrás de você, e você sai correndo, né? E uma hora você se cansa de correr e fala assim, parou a brincadeira, não quero mais brincar. Mas a pessoa fala, não quer agora continuar. Vamos continuar brincando, eu vou continuar te perseguindo. E ela, não quero mais. E daí ele insiste nisso. Então a perseguição, ela começa exatamente quando a outra fala, não quero mais. É o trigger para ele chegar e falar, não, agora que eu vou perseguir até o final. Porque na verdade ele acha que a pessoa ainda quer estar com ele. Né? Então, aí no divórcio tem essa história. Ela quer continuar casada comigo, ou eu quero continuar casada com ela, é isso? Aquela história do não é não, né? O não pro perseguidor é sim. Né? Ela tá só fazendo um tipo, na verdade nós somos feitos um pro outro. E daí vem toda essa história do machismo e do romantismo, sim, que é muito presente no perseguidor. O perseguidor é um romântico, na verdade, né? Ele entende que aqueles laços são para a eternidade, são para sempre, né? Que eles foram feitos para o outro, que nada pode se dissolver, e aí mistura um pouco a religião, porque a religião fala disso, né? Que o vínculo matrimonial não é para nunca se romper. Só que daí tem uma série de situações, porque ela não tem mais o que dizer. Ela fala assim, não quero, e ele entende que isso não quero. Então, como é que fica? Agora, o stalking, ele é um crime de perseguição digital, vamos dizer assim, pelas redes, ou também pode ser uma perseguição, enfim, que a pessoa fisicamente vai atrás da outra, né? Como é que se caracteriza? É exclusivamente digital ou não? Não, ele aliás, o que nós vemos na prática de crime de perseguição não é a perseguição digital, não é o cyberstalking, né? O cyberstalking é um tipo. Em que você usa, eu até gosto de usar uma fala assim da vida digital e da vida tangível, né? Porque é fácil da gente falar da vida digital, mas a gente esquece, e como é que a gente vai falar dessa vida de carne e osso, de toques e sensações, né? A gente não tinha um nome para isso, eu falei da vida tangível, né? Aquilo que a gente consegue tangir as coisas, né? E o mais comum é a perseguição, por exemplo, da pessoa que fica indo atrás na casa, fica passando na rua. Veja, ela não entra na casa, mas ela fica passando e você vai sair de casa, você vê o carro, você vê a pessoa, né? Teve uma perseguição muito interessante, que é interessante para a gente que estuda, né? Mas para a mulher deve ter sido pavoroso. A pessoa deixava o carro estacionado na frente da casa. Ele não ficava dentro do carro, mas ele fazia questão de deixar a vaga na frente de casa, o carro, só para dizer, estou por aqui. Assustador, então, né? E a violência, ela é o objetivo, assim, na verdade, chega a violência não só física, né? Mas também psicológica. Você acha que
stalkeador, ele visa isso? Perturbar a pessoa ou ele tá ali para... Vou completar. Ou talvez uma forma de controle. Ah, boa. Uma outra hipótese é que seja uma forma de controle. Não sei. Ele se engana. Ele acha que a pessoa ainda o quer. O quer. Né? Então, ele romantiza essa situação. Então, na verdade, ele não quer causar um mal. Né? Ele não quer causar uma violência psicológica, né, na pessoa. O que ele tenta fazer? Ele tenta se aproximar, porque ele não consegue viver sem ela. Né? Então, e o maior a dependência número dele, né? Ele acha que a outra vive sem ele, mas a dependência dele. Eu quero viver com essa pessoa. Exato. E daí ele começa a se inserir, ou tenta se inserir na vida dessa pessoa, né? É como se fosse uma simbiose, né? Um parasitismo, né? A pessoa não tem que estar na vida do outro, porque ela não vê vida dela sem sentido, sem graça. A gente poderia dizer que a vítima do stalking pode ser ou alguém que já teve vínculo com esse perseguidor, ou não, por exemplo, no caso de um ídolo, né, alguém famoso que às vezes nem teve nunca nenhum vínculo com esse perseguidor e mesmo assim pode ser vítima de stalking. Faz sentido? Essas duas categorias, sentido. Vamos dizer assim? Nós tratamos assim do tipo de perseguidor, né? Então nós temos aí 5 tipos, né? O de ídolo, o de relacionamento íntimo, que já foi companheiro, aquele que nunca conheceu, aquele que também nunca conheceu, mas ele viu uma vez, né? Então, por exemplo, é a pessoa que... Fez conexão, vezes, né? Fez conexão. Foi na padaria e a pessoa sempre está tomando café na padaria. E ele começa a achar que existe uma relação ali, porque ele constrói isso, né? Ele na cabeça dele. Não é uma questão esquizofrênica, porque senão a gente vai falar que sempre o perseguidor é um doente mental, e não é um inimputável, e não é isso. Os inimputáveis são parcela pequeniníssima dos perseguidores, né? Aí ele tem o erotomaníaco depressivo, que é uma coisa extremamente grave, né? Porque é um caso de psicopatia, ou seja, ele quer aquela pessoa e ele inverte, ele começa a achar que é a pessoa que o persegue, porque ele cria uma falsa realidade. Olha só. Então tem esse também, é o doido, né? E existe uma diferença, a gente está falando até em masculino, né? Perseguidor. Existe, a maioria é homem ou existe muita mulher também que é perseguidora? Veja, existem muitas mulheres que são perseguidoras também. Agora, a maioria que se apresenta nos casos para a polícia, para tal, são as mulheres. Como vítimas. Como vítimas. 80% são mulheres. Das mulheres vítimas. Sim, são vítimas, né? Agora, os homens também são. E as mulheres, elas têm uma peculiaridade quando elas são as perseguidoras. Elas têm, pelo menos eu tenho visto isso na prática, um requinte de perseguição maior. Né? Homem, por exemplo... Em que sentido? Ela consegue inverter a situação de uma forma... Eu já vi uma vez um caso, por exemplo, em que a pessoa... Ele estava doente, conheceu a pessoa pelos aplicativos da vida, a pessoa começou a namorar com essa pessoa e quando ele ficou doente, ele teve que ficar em casa, ela falou, não, eu vou te ajudar. E mudou para casa dele. Né? E continuou na casa dele. Ele falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Minha casa, eu não quero você aqui. Daí terminaram o relacionamento, e ela ficou condoída, né? E daí começou o jogo de pega-pega, né? E daí ela falou, não, mas como assim você vai ficar sem mim? E ela queria algo mais, ela queria até uma questão patrimonial, havia ali, mas o que aconteceu? E ela que batia nele, porque ele estava acamado com as costas quebradas lá tal. E ele era pescador, quer dizer, assim. E o que ela inventou? Ela inventou e ele fez um boletim de ocorrência com ela, né? Porque ela bateu nele e tal, não queria mais, e ela fez um boletim de ocorrência. E ela também. Então decidiu fazer um boletim de ocorrência, sem nenhuma violência. Falando que ele era do PCC, falando que ele era isso e era aquilo e tal, pediu medidas protetivas e tal. A princípio não dei essas medidas protetivas, porque um processo estava com uma vara criminal, né? A dele, e a vara de violência doméstica estava recebendo a queixa dela. E daí o que aconteceu? Quando chegou lá, ele falou assim, olha, ela pediu, você tira o processo seu, eu tiro o meu e a gente está tudo bem. Ah, então tá bom, vamos fazer isso, é melhor, né? Aí ele pegou o carro, foi buscar ela em casa, falou, então vamos lá, né? No fórum, né? Vamos na delegacia, eu tiro o meu, daí vamos... E passaram no fórum e ele ficou esperando, né? Ela entrou no fórum
E chegou, e daí a pessoa veio, como eu sempre oriento, não, você quer retirar? Tem que conversar com o juiz e tal, mas se você tem certeza, porque o ciclo da violência doméstica que é o básico de atendimento do balcão que eu tento explicar antes dela tirar a medida protetiva, né? E daí ela começa a chorar. Não quero. Não, ai, mas é que ele tá aqui. Como assim ele tá aqui? Estou coado. Não, ele tá aqui. E então eu tô com medo. E daí piorou a situação dele, porque, veja, ela já falou que ele era do PCC. Que ele tava ali, conduzindo ela. Coagindo ela. E não sei o que, e tava lá. Não, mas não me fala agora, porque senão ele vai me matar. Então, daí o funcionário ficou sem saber. Então, e daí o funcionário saiu e foi falar comigo, né? Eu estava prestes a começar as minhas audiências, e nesse meio termo ela foi embora e levou o termo de revogação. Ela não quis assinar e foi embora. E daí o funcionário ficou atônico. Meu, doutor, e daí eu falei, certifica nos autos o que aconteceu. Ela estava com medo, tal. Foi para o Ministério Público, que o Ministério Público pediu a prisão. Lógico. Né? Já tinha Na medida dúvida, protetiva. né? Aliás, isso é uma... Depois, não, continua depois. Não, é que eu acho que isso aqui deve ser muito difícil você saber até onde é verdade tudo que está sendo contado, né? Sem dúvida. Mas, obviamente, que na dúvida tem que proteger. Tem que proteger. Por quê? Pode ser, porque eu já vi muitas questões de realmente a pessoa estar coagindo, né, de levar, e a mulher realmente é mais frágil do ponto de vista físico, não tem jeito, né? Então a gente tem que assegurar o máximo. Só que nessa situação, como foi montada e ela pensou isso na hora. Agora não sei se ela pensou até antes. Não, eu vou lá, vou levar ele, vou sair com ele preso, né? Não sei. Mas o que aconteceu? Aconteceu isso. A gente mandou prender, ficou preso 3 meses, chegou na audiência. Chegou na audiência que eu vi, eu estava esperando chegar lá o réu do PCC. O cara do PCC. Nossa. Né? Um pescador. Aí chegou um pescador. Eu falei, eu não tinha linguajar, não tinha tatuagem, trouxe as testemunhas. PCC é pescador. Daí o que aconteceu? Ele começou a falar e as testemunhas dele, não, ele sempre foi pescador, veio os filhos, veio a ex-mulher, 3 veio meses, não sei o quê, gente. tal, falando, Inacreditável. tal. E quando fui ouvir a vítima era agressiva, inclusive com o advogado do réu. Ela começou a ser agressiva e não, eu falei assim, mas como que é essa, né, que está enfrentando o advogado de alguém que é do PCC? Né, assim, não tinha nada, não batia nada. Né? Louco. E ela começou a entrar em contradição. Essa é uma outra perspicácia. Quem trata muito dessa questão de perseguição vai ver que o perseguidor, normalmente ele cai em contradição na hora que você começa a dar corda. Né? Então é uma outra sugestão que eu faço aos operadores do direito. Quando você está numa situação de audiência, então tá bom. Então começa a conversar. O problema do stalking é que se a gente quer fazer uma audiência rápida, esquece. Você tem que ouvir as histórias, né? Pra ver se faz sentido. E eles vão falar muito. Por quê? Porque ele vai te contar falar a história que ele imagina. Ele quer audiência, ela também né? Não, e ela também acreditava naquilo. Sim. Que ele estava perseguindo ela. E daí eu falo, mas como que ele... Daí entrou na minha cabeça assim, tá, como é que ele estava perseguindo ela se ela estava morando na casa dele? Quer dizer, ela que se sujeitou, quer dizer, quem é ameaçada não fica na casa. Ela queria voltar na casa. E quando ele ficou preso, ela ficou morando na casa dele. E estava quase conseguindo, inclusive, mostrando a partilha de bens, não sei o quê. União e conseguia estável. até a casinha, que era lá no litoral. Nossa, que... Então, nós temos essa situação. Então, veja, às vezes a mulher... Homem não tem essa sofisticação não. para inventar a história. Não vejo. O que o homem faz? Ele vai no portão. Por quê? Porque ele é quer o machista. amor. E ele é machista, ele é o rompedor, ele é o galanteador, ele é o príncipe. Ela que não me quis. Ela que não me quis, mas ela quer. Na verdade, ela quer. Então, ele tem essa coisa. Então, o que acontece? Ele vai nos lugares. E, às vezes, aí é a questão. Muitos falam, e daí eu vou pedir a licença aqui, até para contrariar algumas pessoas que correram para escrever algo sobre o stalking, e que não é verdade. O stalking não é um outro concurso de crimes. Não é uma sucessão de atos reiterados, de ameaças, tal. Pode até ser uma sucessão de ameaças, mas independe de serem atos criminosos. Por exemplo, veja, como é que alguém
vai falar que é uma perseguição a pessoa que manda dinheiro para outra. Mandar dinheiro é uma perseguição? Depende. Qual é o objetivo? Às vezes a pessoa não consegue falar com ela, é bloqueado nas redes sociais, troca um número, tira, tá. Sabe o que o cara faz? Ele pega, manda 1 centavo Faz um por pix. Pix, porque junto com o Pix você manda uma mensagem. Gente. Eles usam isso. E olha a diferença da mulher. Aí é jocoso, mas normalmente eu vejo R$1, 50 centavos, e daí eu achei, pô, eu vou ver isso só uma vez. Não, eu até coloquei no trabalho. Não. É rotina. Tem muito Pix sendo enviado De porque eu 50? uso aquilo para mandar a mensagem. Eu nem E sabia daí que a vai uma mulher, mensagem junto. pois é. Ai, não, Acho eu, que eu não eu, tô eu lendo já a tinha tela escutado direito. isso. Eu já tinha escutado isso tem gente que fica conversando por Pix. E daí- Nos divórcios, quando tem questão de traição, às Gente, vezes é por E daí o Pix. que acontece? Às vezes, a mulher, eu vi daí uma mulher. A mulher fez a mesma coisa. Só que a mulher deu R$10 mil. Nossa! Então Tá daí eu vendo? falo, nossa, Sofisticada. Você... o homem, porque ela quis comprar, né, a pessoa. Ela mandou a mensagem de amor, mensagem lá, de tentar, porque qual é o objetivo do Chamar atenção perseguidor? também, né? É voltar ao relacionamento. Ele entende que há como voltar. Só que ele fica entre a violência e o carinho. Agora, eu vou fazer uma analogia, agora que você está falando sobre isso. Isso também na questão da violência mesmo, né? Eu Doméstica. ia entrar no ciclo da violência. Porque é isso que acontece, né? A pessoa que bate, aquela que apanha e fala que não quer mais, ele volta com flores, Isso. carro. Sempre tem o arrependimento. E o arrependimento Em tese. ligado a uma questão monetária ou de agrado econômico, né? Quer dizer, Para como é- justamente o outro. Porque às vezes, dependendo da classe social, mas assim, às vezes você não tem o poder econômico, mas você faz o agrado do. Sim. E aí a pessoa perdoa, e também isso é aquela. Quer dizer, como é que o Sim. stalking está relacionado com o ciclo de violência? Ele está totalmente relacionado ao ciclo da violência doméstica. Por quê? Porque além dessa situação dele jogar muito e falar assim, eu amo muito, eu faço de tudo, eu estou em todos os lugares, que, por exemplo, um stalker gosta de fazer. Ele gosta de ficar no portão com chuva. Ele fica no portão da Tipo casa filme. da pessoa, tipo filme. Que aí também ele fica de vítima, Porque ele né? mostra, ó, tá vendo como eu Eu tô te amo, sofrendo. tô sofrendo. Sim. Essa sofrência é impressionante. Que horror. Né? Eles chegam a falar na audiência e falam assim, olha, não, eu nunca mais vou olhar, tal, apesar de eu saber que nós fomos feitos para sempre. Né? Apesar de que ela é a mulher da minha vida, que não sei o quê. E ele fala, né? O que acontece na violência doméstica? Então vamos lá do ciclo da violência doméstica. O que é o ciclo? Tem 3, normalmente se fala em 3 estágios, né? O primeiro seria a fase da tensão, a segunda fase é da explosão, a terceira é da lua de mel. Né? E daí eles começam todo o ciclo lá, porque não se conversa, e aí é muito interessante, eles não se conversam sobre os problemas de fundo do casal. Né? O que trouxe? Porque cada um vem de uma família e você tem a sua visão do que é uma família, do que é um relacionamento, mas dentro disso você também traz o que você viu de errado dentro da sua família. Seu pai falando alto, sua mãe cabeça baixa, ou ao contrário. Então cada um traz. E existe um choque na hora que essas duas pessoas se encontram. Sim. Né? E isso tem que ser conversado sobre a questão do fundo. Né? Então, quando eu trabalhei na mediação, a gente trabalhava nessa questão. Você não pode ficar só no que as pessoas estão dizendo. Você tem que Sim. entender o que está A causa, né? A causa. Né? E o que acontece? E daí a causa não conversa, e daí você fica nesse ciclo. Porque chega na lua de mel e fala assim, por que eu vou começar tudo? Bom, mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Então, por que eu vou escolher outro? Então, eu vou continuar no mesmo relacionamento, a gente acerta as coisas e fica tudo bonitinho. Aí nasce os filhos. É na lua de mel que nascem os filhos. E daí eles começam e continuam nessa... O problema desse ciclo da violência doméstica é que ele é em espiral, diz a Valéria Scarance, né? Sim. Ele é em espiral, porque essa violência, essa explosão, na hora da explosão, começa com xingamentos, depois vai com insultos, depois vai com ameaça, depois com lesão corporal, até chegar no feminicídio. Porque é em cíclico e em espiral, ou seja, vai aumentando o grau da violência. Né? Isso aí já é comprovado, vários estudos a respeito disso. Só que para o homem, por incrível que pareça, a gente acha que o homem é mais simples, né? No pensamento, nas coisas. E o ciclo dele é mais complexo.
Por quê? Porque depois da tensão, quando ele tem tensão e explosão, quando ele explode e acaba cometendo alguma violência, né, explícita, ele é denunciado, né? Aquilo chega à tona. Não, então temos que terminar o relacionamento, tal, o que você fez comigo, tal. E ele começa a falar, mas eu não fiz nada. Então é a fase da negação. Então ele tem uma fase da negação. Eu não fiz nada. Então muitas vezes ele vai chegar no escritório do advogado e fala assim, eu não fiz nada. E daí não é que ele está querendo mentir pro advogado, é que na verdade ele vê que aquilo, né, é só um empurrão, né? Então assim, eu pergunto, você deu um soco na pessoa? Você deu um soco na sua ex-mulher? Não, eu a empurrei. Mas como é que você empurrou? Daí eu começo, né, a tricotar um pouco com eles, né? Como é que foi? Não, eu fiz assim. Daí ele começa a mostrar o braço dele, né, indo em direção ao corpo dela. E daí, mas será que o senhor não acertou um pouquinho o canto? Ah, pode ser. Daí ele começa a fazer, porque ele nega qualquer tipo de violência. Depois ele vem ainda para uma outra fase. Então passa da tensão, explosão, negação, e depois ele vem para a fase da injustiça. Ele fala, tá bom, eu cometi, tudo. Mas não era para tanto, eu não precisava ir na polícia, não precisava falar para a família, né? Não precisava falar para os filhos, não precisava eu sair de casa, foi exagero, a gente podia ter se acertado, tal, e depois ele vai para a lua de mel. Né? Então, veja, tem 5 fases para o homem, né? A gente acha que o homem é mais simples, né? E ele é mais complexo nessa questão. Mas é um ciclo que eles dois vivenciam. E como que o poder público ajuda essas mulheres, assim, nessa violência? E a questão, inclusive, da disciplinaridade. Tão importante. Tão importante. O juiz da violência doméstica ele não pode ficar apenas na questão dos processos, né? Ainda mais que vira e mexe nós temos ainda bem, né? Um processo de medida protetiva, que é cível, né? De natureza cível. Né, um recurso contra aquilo lá é um agravo, da sentença é apelação e assim por diante. E o criminal, né? Por quê? Porque as penas são baixas, né? E não resolve. O que acontece? O réu de um processo de violência doméstica normalmente é aquela pessoa que você adoraria tomar uma cerveja, que você adoraria tomar um café, é mesmo? Que você sairia... Sim, porque é o bom pater família. É a pessoa boa. Tá se divorciando, tá se separando, tá naquela fase, gente ama boa. demais a pessoa. É. Sim, qual que é o crime dele? Assim, vamos pensar no stalker, né? Ele ama demais a pessoa. Ele né? Não é enrugado com, né, que nem aquelas... Não é o feio, lombroso, entendeu? Não é um criminoso que tá ali, que nunca teve uma socialização. É engraçado a gente falar em ressocialização, né? Porque às vezes as pessoas que normalmente cometem crimes, né, de furto, roubo, tráfico e tal, eles nunca foram socializados. Né? E a gente fala em ressocialização. Né? Interessante, o cara primeiro tem que passar para a escola, né? Tem que saber o que é certo e errado, né? E normalmente esse é o problema da execução penal. Mas, voltando para o nosso assunto, o que nós temos desse réu de violência doméstica? É o cara normal, que trabalhador, ele fala, eu segui a cartilha, veja, eu casei, eu nunca traí. Eu segui a cartilha. Eu tive filho, eu sustento a casa. Eu sou provedor. Eu sou provedor da casa. Eu faço as coisas certinhas. Agora, meu pai fez isso, meu avô fez isso, meu bisavô fez isso. Desculpa, fez isso o quê? Foi violento? Ele tratou. E às vezes até violento. Às vezes até violento, uma questão geracional. Tá. Né? Porque o modelo que ele tem de pai, ainda que ele, no passado, tenha defendido a mãe de uma violência do pai contra ela, ele tem como modelo, não a mãe, ele tem mas o pai como severo, né? Como homem. E a sociedade toda, a televisão toda, a mídia toda fala do homem que tem que ser homem. E daí vem com todos os estereótipos. Não, eu te interrompi, você está falando. E aí ele diz que cumpriu todas as... Tudo que se espera dele, vamos dizer assim, socialmente. E como ele justifica o ato da violência? Ou não justifica? Foi uma explosão como a culpa dela. Ah. Normalmente. Daí o stalker, ele vai até mais pra cima disso. Ele fala que toda a culpa é dela e que ela é que o persegue. Ela que não o deixa em paz. Né? Ela quer tratar dos filhos, mas ela quer falar sobre o relacionamento. Ela não quer mais a visitação, mas ela quer falar sobre o relacionamento. É ela que traz. E normalmente, o que acontece? Lembra que eu falei do coping no começo? Então... O que acontece? A mulher, às vezes, ela vê o cara perseguir e vê o romantismo, ela se sente culpada. Ela fala, pô, o cara me ama.
E eu tô E ele é querendo- tão bonzinho. Ele é tão bonzinho, né? Ele é só, de vez em quando, só quando bebe, né? Aquela história. Só quando, ele é só Nossa. violento só quando bebe, né? Que horror. E daí o que acontece? Ela tenta ser amigável com ele. Ela quer ter uma amizade com ele, alguma coisa assim. E isso reforça a perseguição. Porque ele Isso fala, também ela não me é. ama, ela tá querendo ser amiga, ela me ama. Exato. Então, o que precisa? É um rompimento. É colocar a coisa bem clara para ele. Não quero mais. E aí o poder público ajuda essa mulher? Sim, ajuda. Tá. Normalmente nós temos o centro de atendimento da mulher, né? O centro de referências da mulher, e aí cada cidade tem uma sigla para isso, mas os centros de referência para as mulheres e casas também, ONGs, aqui no município de São Paulo, nós temos várias ONGs que trabalham para a prefeitura, que recebe verba da prefeitura para cuidar dessas mulheres, né? Eliana Camon, e várias casas, né, que acolhem essa mulher. E nós temos entre as medidas protetivas, inclusive, a possibilidade de você colocar essa mulher num abrigo, né, junto com os filhos, junto com o cachorro, o papagaio. Ela Mas vai tudo. efetivamente acontece? Acontece. Tá. Acontece, e elas ficam e mudam de centro para não... Veja, eu que sou o juiz da violência doméstica, eu não sei onde é esses abrigos. Né? Então é extremamente sigiloso, abrigo sigiloso. Né? Então, além dessas medidas, nós temos para a mulher também, em muitos casos, por exemplo, em São Bernardo, nós temos o CRAM, que é um trabalho de serviço que ele coloca até serviços da rede. E daí a gente estava falando da multidisciplinariedade. Se o juiz da violência doméstica não tratar em rede, trazer uma rede de atendimento, ele não vai conseguir, porque não basta você condenar o cara que ele ainda entende que ele está na fase, por exemplo, da injustiça ou da negação. Ele fala, tá bom, fui condenado 1 mês, vou ter que aqui assinar a carteirinha, 3 meses, vou ter que assinar a carteirinha, 1 ano. Tá bom, vou assinar a carteirinha, eu nunca fiz nada de errado, né? Eu não pago minhas multas, né? E daí ele não vai entender. Então, o que nós temos que fazer? Um tratamento, né? Uma intersecção junto com psicólogos, com a rede da saúde, com a rede de educação. Isso é super importante, né? Então, nós temos que trabalhar. E daí, nessa situação, é que eu começo a fazer, como juiz de violência doméstica, projetos. Projetos, por exemplo, aqui em São Paulo a gente fez projetos do Tem Saída, no Justiça de Saia, né? Que é um órgão feito pela... não é uma ONG, mas começou com página da Instagram, né? Onde projetos eram feitos. E a doutora Gabriela Mansur, ela era promotora de justiça, trabalhou junto comigo, então a gente fazia alguns projetos, entre eles o Tem Saída. O que é o Tem Saída? É trazer emprego para as vítimas de violência doméstica. Às vezes elas não conseguem se separar porque elas não têm condições de cuidar dos filhos e dela. Porque fica um controle econômico, né? Sim, que é uma das violências simbólicas, é o poderio econômico, né? Um dos poderes sociais que nós temos é o capital, né? O poder capital. Quando a gente fala nos dados do IBGE, do número de divórcios no Brasil, né? A gente faz essa pesquisa para trazer para o aplicativo. O número geral Brasil, né? Você deve saber disso, são para cada 3 casamentos, 2 terminam. Mas esse número é o geralzão Brasil. Se você sobe a classe econômica, esse número aumenta. Por quê? Porque muitas vezes a mulher tem uma independência financeira nas classes mais altas e aí ela consegue se separar. Ela não fica presa à questão econômica no casamento. E nas classes mais baixas, o contrário, né? Como muitas vezes há essa dependência, até um medo de não dar conta, né, da família. Eu imagino que às vezes a mulher fica não só no casamento, mas pode ser até numa situação de violência, infelizmente, com medo de não conseguir ser a provedora dos filhos. Faz sentido? Faz, porque a mulher ela pensa muito nos filhos. Ela fica sob violência, mas ela prefere não tirar para alimento cuidar, dos né? filhos. Né? Agora, nessa rede de apoio, né, nesse atendimento que o judiciário faz e toda essa rede que apoia, tem algum atendimento para os filhos? Como é que fica? Porque eu queria entrar um pouco nessa questão da parentalidade, né? Como é que ficam os filhos nesse contexto de violência? A gente chama dos filhos da violência, né? E, na verdade, quando você ajuda a mãe, e daí também tem uma série de projetos que visam tirar também a invisibilidade do pai, né, do autor da violência, né? Mas os filhos, eles vão juntos, eles recebem também essa questão da visitação, eles recebem também tratamento psicológico, né? Então, quando você faz esse tratamento multidisciplinar e você coloca na rede, por exemplo, você coloca as crianças também,
né? Então não é só para a mulher, também para as crianças. Lógico, você não vai dar trabalho para a criança, mas você vai dar atendimento social, psicossocial. Isso varia muito de cada cidade, né? Cada cidade às vezes tem o seu projeto, sua estrutura, né? a sua estrutura, né? O bom é que a gente está iniciando nisso. Isso está sendo frequente nos encontros de juízes, é exatamente a necessidade de fazer cada vez mais projetos referentes a esse acolhimento da mulher, né? Tá. A gente, quando fala também, né, do uso do aplicativo, dos nossos, a gente fala principalmente para os casais que têm dificuldade de se comunicar, né? Então, para garantir uma parentalidade efetiva, a guarda compartilhada e esses filhos serem cuidados, para os pais que não conseguem se falar ou que brigam toda vez que falam, mas também no contexto de violência doméstica, né? Mas tem um ponto super delicado se a comunicação dos pais pelo aplicativo poderia, de alguma maneira, romper a medida protetiva. Claro que depende da medida protetiva, porque algumas são mais restritas, né? E outras não tanto. Como é que o senhor vê isso? Será que tem a possibilidade de haver uma comunicação? Claro que depende do caso, mas de maneira geral, ou a gente pode colocar a mulher em risco se ela se comunicar por um aplicativo, seja os nossos ou outro? Não, só os nossos, não outros. Ótimo. Não, porque assim, a verdade é, assim, meu sonho de consumo, de verdade, quando a gente, né, a Dora criou o aplicativo e eu entrei nessa aventura com ela, é justamente poder dar a essa pessoa a comunicação, a possibilidade de comunicar com o outro, porque como é que ficam esses filhos, né? a nossa preocupação que a gente chama os nossos, porque a gente tem que tomar conta dessa turma que a gente tem que tomar conta. Então, assim, poder falar sobre assuntos importantes é fundamental, mas também assegurar aquela que sofre a violência para ela também se prevenir. Só que acaba se misturando, né? Porque quando você tem a medida protetiva, aí não pode nem ver e nem falar. Mas tem coisas que têm que ser discutidas, né? Um filho que está doente, alguma questão da convivência, e o que você... alimentos, imagina. Sim. Só. E aí a gente queria saber como que você acha que o aplicativo pode ajudar, e se pode ajudar, e se de repente essa comunicação pode violar essa ordem de não falar, né? A pergunta geral, um pouco assim, se faz sentido ter uma ferramenta para que esses pais se comuniquem para falar da parentalidade, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que essa mulher não seja mais vítima estando nesse contexto, né? Então, como é que a gente cuida dessa mulher? Ou que não vira um Pix, né, também. A pessoa usa essa ferramenta para continuar a violência. Veja, nós temos, quando a gente fala em suspensão do direito de visitas, daí não tem realmente nenhum tipo de contato. Mas enquanto você dá a medida protetiva para que ele não se aproxime nem fale com a mulher, né, não entre em nenhum tipo de contato, é uma das medidas protetivas, você até autoriza para que as visitas sejam feitas, ou o envolvimento do pai com a criança, né, para não perder o vínculo, seja feito através de terceiras pessoas. Então, por exemplo, pessoas da família, que já indicados, vão lá, buscam a criança, levam e assim por diante. Elas acompanham essa convivência? A terceira pessoa? Então, essa terceira pessoa, o que acontece? E esse é o que nós vemos na prática, né? O que acontece? Ela vai falar, você viu que ela mudou de endereço? Ela tá bem. Porque, de uma certa forma, ele vai querer saber, às vezes, o que está acontecendo. Se ele não consegue esquecer, se ele tem uma questão de ainda querer o envolvimento e tal, ele vai querer, de uma certa forma, mas ela estava bem? Você viu e tal. Então, de uma certa forma, existe uma troca de informações, né? E aí nós estamos falando de linguagem através de uma terceira pessoa, ao olhar dessa terceira pessoa, né? Quando nós, então, exigir e quando tem filhos, você evitar qualquer tipo de conversa, aí conversa no sentido de linguagem, fica complicado, veja, qualquer né? mensagem vai chegar. Mensagem dele para ela ou dela para ele vai chegar através de uma pessoa interposta. Então, eu acho que, da mesma forma, um aplicativo ele pode fazer essas vezes, né? Por exemplo, você não precisa chegar para sua mãe que vai buscar o filho e tem medida protetiva e perguntar, olha, como é que vai ser as férias? Né? Como é que vai ser? Tá precisando de mais alimentos?
Como é que vai ser essa conversa? Você vai perguntar, olha, pergunta para ela se ela precisa. Daí fica um telefone sem fio. Né? E, em geral, desculpa, alguém de uma das famílias Que está contaminado pelo outro, né? que tem uma visão Sem dúvida. parcial do seu então, familiar. neste sentido, veja, como é uma questão muito nova, né, que vocês estão me trazendo, eu, como juiz, eu autorizaria. Por quê? Porque eu acho que esse terceiro, que é o aplicativo, ele não traz essa carga emocional. Ele é mais neutro. Ele é neutro. E, além de ser neutro, ele estabelece limites Objetivo, daquilo que vai se conversar. Sim. Né? É tipo assim, sim, não. Não é valor tanto. Então, não tem muito, ó, esse fim de semana é meu. Quer dizer, não tem uma conversa, mas você poderia, pensa bem, não é isso. Textão, né? É. Adoro textão. Não vai ter textão, vai ter tipo, é isso, é aquilo, mas Aliás, objetivo. é até alguma coisa interessante vocês terem junto nesse aplicativo algo que restringe ainda mais em havendo medidas protetivas. Então, por exemplo, você entra lá, há medidas protetivas? Se há, de quem para quem? E daí, É interessante isso, porque a gente fez de uma maneira que tem as duas possibilidades. Quem só quer responder sim ou não, responde as demandas e pronto. E quem gosta de conversar, tem o campo para escrever. Mas com limitação, né? Que a gente quer também que as pessoas se comuniquem. É claro que com violência é outro contexto, mas de maneira geral a gente quer que as pessoas conversem. Então sempre tem o campo da conversa. Agora, essa sugestão é interessante, né? Que se for um caso, um contexto de violência, que só possa responder sim ou não, e não se abra os campos... Pelo que eu vi do aplicativo, você pede e solicita ali, como se fosse Isso. solicitar uma amizade, né? Isso. Você solicita a amizade, a outra parte fala, não, mas tudo bem, mas eu quero amizade, mas Restrita. Sim, porque eu tenho medida protetiva. sim, E daí, ok. Então, daí aquele aplicativo, ele fica limitado ao sim e não, e acabou. Eu acho que é uma sugestão interessante. Por quê? Porque onde tiver espaço, a pessoa vai usar. Vai usar no sentido de ser... De uma certa forma, tentar ingerência. Por exemplo, eu quero conversar com meu filho. Então, eu dou um celular pro meu filho para ele ficar conversando comigo. Então, eu não... Mostra aí a tudo casa bem. do papai. Exatamente. Ele sempre faz chamada de vídeo. Isso é constante nas varas de violência doméstica. Nossa. É sempre chamada de vídeo. E daí fala, e quem tá aí? Daí Mostra tá aí. aqui, É, não sei coitado o quê. da criança. Entendeu? A gente via muito isso quando eu atuava como mediadora privada familiar, essa questão da chamada de vídeo, né? Até um certo controle. O que acontece na casa do outro ou da outra? Então, também as pessoas telefonam. Imagina um perseguidor, então. É verdade. Porque ele vai ter uma webcam na casa da ex. Né? Nossa. E ele vai conversar sempre com o filho. Agora eu fiquei super curiosa. Você mencionou antes da gente começar a gravar, né? A violência simbólica. O que é a violência simbólica? A violência simbólica, ela depende de um campo social. Então, por exemplo, nós estamos numa escola. Numa escola, você tem o campo social. Quem dita as regras das pessoas que convivem nesse campo social? E aí não estou falando só de uma questão geográfica, né? Porque a escola, ela tem a cantina, é o bar, é não sei o quê. Quer dizer, a escola, quando eu falo escola, não é só uma questão geográfica. É um campo social, né? Sim. Dizia Pierre Bourdieu sobre isso. E daí, quem que dita as regras na escola? Diretora. Sim. Tá. E por que a diretora que dita as regras? Então, nós chamamos de hábitos, exatamente são essas regras de convivência dentro de uma escola. E quem dita é quem tem o maior poder social dentro dessa. Normalmente, a diretora está lá, como posição de comando, seja por contratação numa escola privada ou por concurso numa escola pública, mas em vias de regra está lá nesse comando porque ela tem uma capacidade cultural maior. Então o capital social dela, que autoriza ela ter um poder social, é o capital cultural. Que interessante. Dentro da escola, então, rege o capital cultural. Então, quem determina as regras, ou como que vai ser aquela escola, se ela vai estar mais afeta aos esportes, ou para a cultura, né? Vai ser o comando da diretoria, que vai ter a diretora, a vice-diretora, as coordenadoras, tal. E cada um tem a sua pirâmide dentro da... Mas sempre vai ter uma classe social dominante e uma dominada. Então, por exemplo, os alunos, dominada.
né? Mais na escola pública, né? Na escola particular, né? Eu estou pagando, né? Então daí fica uma coisa mais complicada. Sim. Mas via de regra, nós temos os alunos, os serventuários, os professores, que não são coordenadores, eles estão sobre a égide daquelas regras estabelecidas pela classe dominante, que são as coordenadoras E a diretoria. e a diretoria da escola. Isso é muito tranquilo. Agora, quando que está uma violência simbólica? Quando esse detentor do poder que se sobrepõe aos demais, porque todo mundo tem poder, né, simbólico, Sim, né? Uns mais ou menos, social, cultural, aquele que é muito amiguinho de todo mundo, ele tem um poder. Sim. Mas não para ditar as regras dentro de uma escola, né? Quem dita é porque cultura, diretora, beleza. Mas quando que tem a violência simbólica? Quando ela é ditatorial. Ela usa esse poder e abusa desse poder para limitar a liberdade e a vida das pessoas. E, né, não, menina não pode vir aqui de calça. Né? Menina, o homem pode qualquer coisa. Daí ela está o quê? Agindo de forma violenta contra as meninas, contra as alunas da escola. Né? Ah, não, professora de educação física não pode ser. Né? Por quê? Ah, porque não pode. Você vai dar aula de geografia. Porque aqui eu só quero professores homens, por exemplo. Uma violência de gênero praticada pela diretoria. Daí ela é uma violência simbólica. Ela não está colocando uma ameaça. Ela não está falando, ó, se você não voltar a dar aula de geografia, eu te mato. Não está fazendo isso. Você está numa estrutura de poder, de hierarquia, né? Exato. Essa violência. Porque, e ela é tão interessante porque ela é auspiciosa, ela é muito velada. E tão é velada porque a diretora que falou que não posso usar saia. Né? As meninas não podem usar saia. Por quê? Porque a diretora mandou. Eu lembrei, Então, desculpe, não, eu lembrei agora de alguns casos que tem até documentário e tal, sobre treinadores de esportista, de grandes atletas. Também tem uma violência simbólica nesse contexto. O treinador é o chefe da equipe da delegação. É quase um temor reverencial que você tem a pessoa e a pessoa abusa disso. Desenterrou o temor reverencial na faculdade de Direito. E o que acontece? Por quê? Porque a pessoa que está nessa essa classe dominada, ela se sujeita e dá valor àquilo que está sendo vindo da violência da classe dominante. E que pode desencadear até um assédio moral nisso, né? Sim, tudo. Por quê? Exatamente. Porque você se coloca numa posição de sujeição, enquanto que o outro abusa disso. E daí nós podemos trazer para a família. Quem é o detentor deste poder? É quem às vezes tem o capital, dinheiro. Então deixa de ser o capital cultural para ser o capital financeiro, né? Econômico. E daí ele vai ter um poder. E ele pode abusar disso? Sim. Fala, não, você não vai separar, você vai viver do quê? Você quer sair, tudo bem, mas você vai sair sem os filhos. Porque a gente não vai tirar eles da escola, não vai tirar... Ou a pessoa que tem muita autoridade, né? Que pode ser o pai ou a mãe. Pode ser pela força. Pode ser pela força. Às vezes o cara... É engraçado e triste ao mesmo tempo, mas a pessoa chama normalmente a mulher e xinga ela de vagabunda. Né? É o xingamento mais comum que eu vejo nas varas de violência doméstica. É o vagabunda. E por quê? E normalmente ela é que trabalha e sustenta a casa. E é contraditório. A gente já vê a frustração dele aí, né? Exato. E não ser o provedor e atacar em função disso. Isso. E daí você vê, mas qual é o poder dele? É força? Física mesmo. Força física. Porque ele pode bater. Que triste. Ele pode trancar as pessoas. Ele fala alto. As crianças tremem quando ele fala. Então, o que acontece? Nós temos, então, poderes simbólicos e a violência simbólica se faz com sujeição da classe dominada dentro de uma família, dentro de uma escola, naquele dentro contexto, de uma delegacia, dentro de um fórum, dentro de um clube. Porque a pessoa é uma autoridade ali, né? Então, e ela se torna autoridade pelo exercício do seu capital social. Agora, quando ele abusa desse capital social e ditando as regras, aí é que nós temos a violência simbólica. E o stalking, ele tem por base o machismo, que é o que autoriza o homem a falar, não, mas eu como homem não posso ser largado. Olha só. Eu como homem não posso, eu amo ela. Eu a amo. Então, como é que eu vou... Assim, não, você não se separa de mim. Que Deus uniu, ninguém se separa.
Então, o que E acontece? até às vezes o cara nem é tão legal assim, mas o fato dela ter tomado a decisão de sair desse relacionamento já o deixa nessa posição do tipo, como assim? E Exato. isso independente de classe também, porque isso eu Independente também via, de classe. eu via muito na mediação também, Sim, independente essa de mesma classe. postura. Então, a violência simbólica, ela se perfaz em relação à violência doméstica exatamente com base no machismo. O machismo é que dá um poder ao homem de falar por último, de falar, então, quando o homem fala, todo mundo escuta, né? Então, por exemplo, ele fala... Chefe da família, Então, né? o chefe da família. E daí ele tá lá, e ele pratica vários atos reiterados, por exemplo, esperar a pessoa sair da academia. Ainda fala, o que você está fazendo aqui? Não, a rua é pública. Eu tô aqui. E daí ele tá. E daí o que autoriza ele aí? Porque o não é não, o não é sim, né? Ele tem essa confusão. Então ele acha que ela tem que persegui-lo. Então ele começa a confundir tudo isso exatamente com base no machismo. Porque o homem tem o quê? A reconquista. A mulher que é abandonada pelo marido, Parte para né? outra. Ela tem que partir para outra, porque não é dada a ela o direito de tentar de todas as formas se reconciliar. Quais são as armas da mulher que, por exemplo, o cara troca a mulher por uma mulher mais nova? O que ela tem para fazer? Zero. Agora, o que o homem tem para fazer quando ele é largado por uma mulher? Persegui-la. Olha só. Muito legal. Bom, a gente vai para a última pergunta, porque eu não poderia deixar de falar de mediação. Até porque o aplicativo Os Nossos é um filho da mediação. Eu, como mediadora, via um monte de coisa que eu falava, a gente precisa automatizar essas questões que não são jurídicas, porque muitas questões da mediação não são jurídicas e não devem ser judicializadas, mas são, você sabe disso melhor do que a gente, né? As pessoas entram na justiça para discutir qual vai ser a escola do filho, né? Enfim, eu queria saber um pouco do projeto piloto de mediação que você participou, como é que foi e qual que é a sua visão aí da mediação na composição dos conflitos familiares. Bom, foi em 2003, 2004, eu fui convidado pelo Dr. Daniel Wisler, pelo Dr. Daniel Wisler, que foi o primeiro projeto sobre mediação no estado de São Paulo. E foi lá em Guarulhos, e a gente dava palestras, fazia a questão para formar, o curso de formação a gente dava para formar os mediadores, né? Então a gente falava da família, falava e principalmente a gente batia muito na diferença entre conciliação e mediação. Sim, isso é importante. Né? Por quê? Porque a conciliação, né, você tenta ver o que as partes, tal, não sei o quê, mas o conciliador ele tem uma ascensão sobre a sua... Escuta, você nunca vai conseguir isso. Ele fala, né, é melhor um mau acordo do que uma sentença... Uma boa demanda. Uma boa sentença, porque você não vai conseguir, você vai ter que executar. Então ele joga com as dificuldades do mundo para aquela pessoa. E daí o que as pessoas saem lá pé da vida, porque nunca você vai ter as pessoas saindo, ai que bom, eu fiz uma conciliação. Não, normalmente as conciliações que a gente fazia na área da família eram conciliações dolorosas, né? As pessoas saíam quase imposta, né? Imposta. E daí veio a mediação. A mediação veio exatamente para você trazer, e aí está a justiça restaurativa, né, que faz parte da mediação, é exatamente que elas tragam, né, soluções para o seu problema. Sim. Né? Você coloca no colo das pessoas e tenta amenizar, e tenta... Porque às vezes é a forma de dizer, é a forma de entrar no assunto, que às vezes ofende a pessoa, né? Porque tem toda uma questão emocional que você tem que tratar. E da linguagem, né? Da linguagem, né? A linguagem é muito complicada. Então você está ali mediando as pessoas, né? E você começa a colocar, principalmente, eu tentava dizer para as pessoas, advogados, não tentem julgar. Não tentem julgar, porque senão as pessoas vão querer que você dê uma sentença. Ou então as pessoas vão querer dizer, tá vendo? Você não concorda comigo? Né? Então, assim, porque ela vai querer alguém que balize e dê sustentação. E tem que trazer as verdades daquelas duas partes, né? Não é o outro. Tem que aqueles terem o compromisso de tentar solucionar aquela situação. Exato. Então a mediação é bonita por conta disso, né? Porque as pessoas vão tentando achar um caminho melhor e falam assim, não, a vida é isso, não tem solução mágica, né? A solução que nós temos é a força, não é legal. Nós temos uma solução melhor que vocês, dentro da família e tal, você começa a ver exatamente aquilo que eles trouxeram, cada um da sua família.
E daí você começa. Então, por isso que é interessante você conversar primeiro com uma parte, conversar com a outra, daí Sim. você junta os dois. Isso é mediação, É. né? Agora, o problema na violência doméstica é que você tem já um poder, uma questão de briga de poder. Sim. Então, daí você vai conversar, e daí na hora que você junta os dois, aí a pessoa fica com medo. É. Sim. Sim. Então, É bem delicado nesse quando contexto. a gente fala de justiça restaurativa numa situação de violência doméstica, quase é impossível você fazer programas neste sentido. Uhum. Porque não é só uma questão de divórcio. Porque, É. por que teve a O pano violência de fundo doméstica? é... A Lei Maria da Penha veio exatamente por conta disso, porque vamos defender a família, vamos defender e as pessoas que estão lá e que são subjugadas dentro da família. Não, e até a mulher que é vítima, ela chegaria na mediação já num Já desequilíbrio, desproteger. porque ela está com tanto medo que já está desequilibrado ali. Mesmo que você coloque as duas, elas consigam conversar, o medo dela já é o impeditivo de que ela esteja de igual para igual na mediação. Então é muito delicado, né? Porque Ela vai propor alguma coisa, daí ela olha para ele. sim, Posso exato. propor algo? Porque não é comum para ela essa situação. Então a gente tem que tomar cuidado nessas situações de violência doméstica, a questão de mediação, de trazer uma justiça restaurativa. Às vezes você está sendo até mais violento, está revitimizando aquela Sim. mulher. E, Mário, a gente conversou um pouquinho antes de a gente estar gravando. Também existe aquela turma que abusa, né? Dessa medida protetiva ou dessa bandeira da violência. Tem, como aquele caso que eu falei do stalking da mulher. Às vezes ela abusa porque ela está sendo pressionada por um advogado ou por alguém da família, né? Fala assim, não vou deixar nada para ele e tal. Fala que você foi abusada, fala não sei o quê. E às vezes vem com Distorce até essa coisa que é uma coisa tão importante, né? Criam falsas situações, inclusive de violência sexual. E coloca uma criança. Isso é Eu muito já vi grave. disso. Não, isso É gravíssimo. comum? Não é comum. Mas acontece. E daí você, como julgador, como membro do Ministério Público, como advogado, você tem que estar atento a isso. Tem que tomar muito cuidado. É o que a gente fala. É. Os atuantes na área do direito precisam ter essa consciência e não usar isso de forma leviana, né? Eu acho que a palavra é essa, leviana, de trazer uma coisa tão séria para levar uma vantagenzinha, né? Sim, eu acho que conversar com as pessoas nesses casos de violência doméstica é muito importante. Explicar para o réu quando ele foi condenado, ou explicar das medidas protetivas o que é, né? Você perder 5, 10 minutos do seu tempo para você conseguir explicar um pouquinho melhor o que é isso. Ouvir as pessoas e conversar é fundamental, né? Eu Exato. vejo que você gosta de gente, como a gente, né? Tem que gostar de gente. Tem que gostar, Tem que gostar de, de gente. gente. Eu falo que quem E- lida com esse tipo de conflito tem que gostar de gente, senão De gente, Não de adianta. comunicar bem, de Porque senão a gente vai só ter pets, né? É. Porque, o pet é maravilhoso. porque A ele gente não tem fala- o nosso Até pets. a gente sabe que a gente tem um aplicativo Pros que chama pets. Os Nossos Pets. porque tem Que guarda até- compartilhada de pet. Porque até com isso dá confusão, né? É. Sim, Porque sim. assim, quando duas Não, pessoas. mas é confusão não com ele, né? Hã? Não com o Não pet. com o Não, pet, coitado, o é- pet tá ali. A verdade é assim, o pet é só fonte de alegria, mas se tiver duas pessoas para dividir responsabilidades e despesas, vai ter um conflito. Por isso que a gente fez o aplicativo, porque basta ter duas pessoas, vai ter uma É, que, diferença na verdade, ali. assim, a gente tem que entender que o homem, a pessoa, né, o homem e mulher, eles são complexos. Sim. Né? E tem uma beleza nisso. Tem. Né? Sim. Tem uma beleza muito bacana nisso. Tem. E a gente fala, ai, mas as pessoas são difíceis, as pessoas são grossas. Sim, a violência faz parte da gente. Agora, o que a gente faz com essa violência e como a gente aceita... É isso. ou- É o pra quê, né, que a gente Né? fala. O que, É. que você faz com isso? Vamos olhar pra frente. Exatamente, né? Então, a gente tem que entender que o homem é assim, a humanidade é assim. E sabe que a gente colocou, a pessoa pode acionar uma mediação por dentro do aplicativo. Ah, que legal. No menu lateral tem, ela fala com o especialista, marca, pode ser as duas pessoas ou só uma, assim, se nada digitalmente der certo, A chama gente o põe o especi- humano pra tentar ajudar. Exatamente, aí a pessoa marca Sim. o atendimento por lá, Eu acho enfim. que o advogado deveria muito usar esse aplicativo, né? Eu acho que é importante que ele saiba usar esses aplicativos, até para ele também não ter uma vida tão ruim. Aquele que trabalha na vara de família, né? Vocês sabem disso, é muito dolorido. Ele faz né? essa gestão. Eu faço muito, por exemplo, violência sexual contra a criança. Nossa. Então eu vejo as meninas e tal, desculpa, mas eu vejo, e daí o que acontece? Olhar para uma criança que foi vítima de violência sexual, né, é muito dolorido. E o que ajudou a gente? É quando você tem a câmera, quando você tem um depoimento especial em que você assiste a menina. É uma besteira, mas o contato direto que você tem
com a vítima ou através é muito diferente. Você acaba tendo uma vida mais longa naquela atuação quando você consegue estar um pouquinho mais distante, mas sabendo do caso, né? Você se envolve demais no presencial. E o advogado que consegue fazer essa conversa, porque senão ele é um canalizador também de ofensas, Sim, sem um dúvida. canalizador de dores, É. né? Então ele consegue com esse aplicativo alguma coisa também de benéfico para ele. Sem dúvida. Muito bom. Escutem o Dr. Mário Rubens. regrave essa parte, hein? Infelizmente. A gente nem combinou. Pois é, nem precisou. Nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a Luciana e ao Dr. Mário aqui por essa conversa incrível. Foi muito legal. É, que Muito bom. Antes de encerrar, deixo um convite para vocês acompanharem todos os conteúdos de família que a gente tem, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Eu tenho que até ler aqui, porque agora a gente está em todas as redes. Ouvir as temporadas do podcast. Estamos no Spotify e outras plataformas também de podcast. Muito obrigada e Obrigado. até a próxima. Obrigada.